A verdade é que a gente é ensinado a ser pobre aqui no Brasil. A gente cresce ouvindo que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não presta, que o dinheiro só traz coisas ruins. E a gente é ensinado sobre tanta coisa ruim na vida, que é sobre o quê? Fórmula de Bhaskara, mitocôndrias, logaritmo. São tantas coisas inúteis que a gente não utiliza na nossa vida adulta e a gente perde um tempão lá atrás, na nossa fase escolar, aprendendo sobre coisas inúteis que a gente nunca vai utilizar na nossa vida adulta. Fala se não é verdade. E uma das coisas que a gente deveria ser ensinados era a cuidar do nosso dinheiro, a aprender sobre o dinheiro, a falar sobre o dinheiro, a falar sobre impostos, taxa de juros. A gente não é ensinado sobre isso. A gente vive um ciclo eterno sobre ser escravo do dinheiro. Nesse vídeo de hoje a gente vai bater um papo super tranquilo a respeito desse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, que ajudou milhares de pessoas. E quando eu li esse livro aqui eu fiquei pensando assim, poxa, esse livro aqui, cara, tinha que ser assunto obrigatório nas escolas, tinha que ser item obrigatório de todo adolescente. Sabe por quê? Porque a gente não é ensinado nada sobre isso daqui, sobre a riqueza, sobre como os ricos pensam sobre o dinheiro. Então, vamos falar sobre esse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem bacana que vai te alertar e vai abrir a sua cabeça em relação a muita coisa. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Olha, uma virada de chave que para mim foi fundamental nesse livro é a diferença entre ativo e passivo. Muita gente pode falar assim, beleza, Bruno, mas isso aí é muito tranquilo de entender, ativos e passivos. Mas ativo é tudo aquilo que entra no seu bolso e passivo é tudo aquilo que sai do seu bolso. E muita gente entende isso, mas faz tudo ao contrário. Não é à toa que aqui no Brasil a maioria dos brasileiros compram o quê? Passivos. Justamente aquilo que retira o dinheiro do bolso da galera. Vai lá e financia um carro, vai lá e financia uma casa, vai lá e financia até viagens. Justamente financiando tudo isso para aquela parcelinha caber no seu orçamento é que fazem você retirar o dinheiro do seu bolso e você acaba nem percebendo. Então a primeira coisa é você entender de fato o que são ativos e o que são passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Você já começa a entender, fala assim, opa, eu estou com mais passivos do que ativos. Então você já começa a fazer um malabarismo aí para tentar retirar um pouco desses passivos que estão na sua conta, que estão na sua vida, atrapalhando um pouquinho a cada dia. E esse é o ciclo que não nos ensina a enriquecer. No Brasil a gente não é ensinado a enriquecer, e sim a trabalhar por um salário. A gente trabalha por um salário para chegar no final do mês, pagar as contas e no outro mês seguinte a gente fazer tudo a mesma coisa. Trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. E aí no mês que você trabalha um pouquinho a mais, o que você vai lá e faz? Gasta um pouquinho a mais também. Diferentemente que o livro ensina, porque o livro ensina sobre dinheiro. Ele fala assim, olha, você tem que pensar como um rico. O que o rico pensa? Ele fala sobre o dinheiro, ele quer aprender sobre o dinheiro, ele quer aprender sobre as empresas, sobre os impostos, sobre os juros, como comprar ativos e não passivos. Então a gente tem que ter essa mentalidade, já que não é nos ensinado isso na escola, e deveria ser, um livro desse aqui, deveria ser obrigatório, para todos os adolescentes aqui do Brasil, para a gente entender mais sobre como funciona a riqueza, como funciona o dinheiro, para você ter uma visão diferente do que a maioria dos adultos tem hoje sobre o dinheiro. Uma das partes mais sinceras e desconfortáveis do livro, ele utiliza algumas palavras que às vezes a pessoa lê e fala assim, caramba, isso daqui me pegou, hein? Sabe quais são as palavras que ele utiliza, que você pode se sentir mal, desconfortável ao ler? A seguinte, cinismo, preguiça, medo, arrogância, isso tudo são palavras, são sentimentos que você carrega consigo que acabam te afastando da riqueza e só atrai pobreza. Essas palavras, às vezes, elas são desconfortáveis, mas são sabotadores silenciosos que acontecem na maioria da vida dos brasileiros. Muita gente tem medo de começar a fazer alguma coisa porque vai falar assim, não, isso daqui não vai dar certo. Então, às vezes, o medo vai lá e te paralisa, sendo que, na verdade, você não deveria ter medo. Se você aprendesse desde pequeno a ter coragem, a falar sobre o dinheiro, a mexer com o dinheiro, certamente você teria um pensamento totalmente diferente. A conclusão disso tudo é que a maioria das pessoas preferem o quê? Manter-se na zona de conforto do que tomar um risco, tomar alguma atitude que podem levar essa pessoa a uma fase financeira muito melhor do que ela vive hoje. E no livro ele fala uma frase muito interessante, os vencedores são inspirados pelo fracasso, enquanto os perdedores são derrotados por ele. Aprender com os erros, se adaptar e persistir é o que diferencia quem alcança a liberdade financeira de quem permanece estagnado. No livro ele fala que o maior ativo que você possui hoje é a sua mente, ou seja, nunca hesite em investir em mentoria, em curso, em livro, mas sempre busque conhecimento, porque o maior ativo que você tem hoje
é a sua mente. E é justamente isso que acabou me pegando, porque a gente tem muita crença limitante que são nos ensinadas desde pequeno. A gente aprende tanta coisa ruim sobre o dinheiro, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro traz coisas ruins, e a gente cresce ouvindo isso e fala assim, caramba, de fato o dinheiro é ruim. Então são crenças limitantes, por isso que ele fala que o maior ativo que você tem hoje é a sua mente. Então nunca hesite em investir em conhecimento, em sabedoria, em mentorias, em cursos, justamente para abrir a sua mente sobre o dinheiro. Então, se você quer sair daquela corrida dos ratos, ou seja, buscar um salário que paga as suas contas e no mês seguinte você recebe esse salário e paga as contas e no mês seguinte trabalha mais um pouquinho, recebe mais um pouquinho, vai lá, faz um passivo, paga as contas novamente, você tem que mudar a sua forma de pensar sobre o dinheiro. Esse é o primeiro passo. E no livro ele te obriga a fazer algumas perguntas que fazem você de fato pensar diferente. Como eu posso fazer meu dinheiro trabalhar por mim? Que tipo de ativo eu posso adquirir esse ano? Como estou me preparando para o meu futuro? E ele dá algumas dicas no decorrer do livro para você aplicar no seu dia a dia. Por exemplo, reduzindo seus passivos e aumentando seus ativos. Comece a pensar como dono e não apenas como trabalhador. Entenda sobre o sistema tributário para você proteger melhor o seu patrimônio. Fique cercado de pessoas que sabem mais do que você e que falam sobre aquele assunto diariamente. Dessa forma, você vai aprender com essas pessoas. E acima de tudo, invista no conhecimento. Esse é o principal ativo e que nunca ninguém vai tirar de você. Falei para vocês, esse livro ele ajuda a gente a pensar de uma maneira totalmente diferente sobre o dinheiro. A gente é ensinado desde pequeno, infelizmente, a não cuidar do dinheiro, a não aprender sobre o dinheiro, a não falar sobre o dinheiro. Quantas e quantas famílias hoje em dia a gente fala sobre o dinheiro, a pessoa acaba desconversando porque ela tem vergonha de falar, dela abrir o que ela tem, o que ela não tem. As pessoas elas têm vergonha de falar sobre o dinheiro, que seria um assunto muito rotineiro na vida dos ricos. Eles falam sobre dinheiro diariamente. Isso enriquece, isso de fato enriquece. As pessoas elas precisam entender que o dinheiro não é ruim, pelo contrário, ele traz coisas boas. Mas infelizmente a gente é ensinado desde pequeno que o dinheiro é ruim. Bom, eu falei que seria um vídeo muito tranquilo porque de fato não era para ser um vídeo aquele extenso, com muitas coisas, mas sim um vídeo para alertar você qual a importância de você ler esse livro aqui, de você presentear às vezes algum familiar, algum filho seu, alguma filha sua, para você presenteá-los com esse livro que certamente vai fazer a forma deles pensar sobre o dinheiro muito diferente do que foi nos ensinado. Pelo contrário, né? Não foi nos ensinado nada sobre o dinheiro desde quando éramos crianças. E aí a gente cresce adultos que não sabem falar sobre o dinheiro, que não sabem quase nada sobre o dinheiro, só sabem fazer dívidas. No entanto que a maioria, tem muitas famílias endividadas aqui no Brasil, muitos trabalhadores que trabalham só para manter aquele ciclo da corrida dos ratos. Trabalha para pagar a conta, trabalha para gerar passivos para você, para ir lá e pagar a conta. Trabalha mais ainda, faz mais um boleto e vai lá e paga a conta. Então, a gente tem que entender a importância de se falar, a importância de se aprender sobre o dinheiro. Bom, espero que esse vídeo tenha gostado. Eu vou deixar o link desse vídeo do livro, caso você se interessou pelo livro, é um livro mais antigo, mas eu vou deixar o link dele para você. Caso você gostou, quer comprar para alguém, eu vou deixar o link aqui embaixo, que aí já facilita a sua vida, para você não precisar sair para ir procurar. Vou deixar o link aqui do livro mais barato que tem aí nas redes sociais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, sua curtida, seu comentário. E te espero no próximo vídeo. Até mais!